Aleluia! Amados irmãos, eu não vou hoje nem colocar um fundo, nós vamos conversar com os irmãos aqui, porque é um assunto muito sério, é um assunto de muita importância e relevância para a minha e para a sua vida e para muitas e muitas pessoas. Capítulo 11 de Juízes é um capítulo que vai falar sobre a história de Jefté. Eu já preguei aqui na igreja sobre Jefté. Mas existe, irmãos, uma profundidade muito grande nessa passagem, aonde nós podemos extrair desta passagem, que deste capítulo, muito conhecimento, muitas revelações. Então gostaria de mais uma vez convidar os irmãos para a gente estar meditando sobre a história deste homem Jefté, porque os traumas deste homem, as feridas deste homem, irmãos, tem semelhança com as feridas dessa geração. As feridas deste homem são feridas que representam literalmente as feridas de uma geração, órfão de uma geração, bastarda, uma geração a qual está nessa carência de ter referenciais, de ter um apoio familiar. Nós vemos aqui a história de um homem que fez parte também de uma família. E neste capítulo 11 inicia-se dizendo que Jefté, o gileadita, ele era um homem valente, porém filho de uma prostituta. Eu não vou, irmãos, ficar muito preso aqui à história, porque eu quero pegar os pontos, detalhes e princípios desta passagem para a gente poder aplicar sobre as nossas vidas. Quinta-feira passada nós falamos aqui, enfatizamos sobre as brechas, que Deus ele está procurando homens e mulheres que se colocarão diante das brechas. Brechas são as legalidades a qual dão livre acesso aos espíritos malignos, às maldições, para trazer destruição sobre a vida do ser humano. Então Deus está à procura de homens e mulheres que vão se colocar na brecha. Mas se colocar na brecha vai exigir uma preparação da nossa parte. Vai exigir uma preparação. Pastor, e se eu não quiser? Colocar na brecha, irmãos, é para todos que têm uma responsabilidade familiar. Quando nós falamos de liderança, nós não falamos só de pastores, não falamos só de líderes de ministério, mas falamos de chefes de família também. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que a família realmente é o pilar da sociedade. A família é onde se inicia, a família é o útero da sociedade, é ali que se inicia todas as coisas, através de uma família, dentro de uma casa, dentro de um lar. Então dentro de uma casa, de um lar, tem um chefe, tem um líder, e tudo começa com esse pastor de uma família, porque se o pastor ele é ferido, as ovelhas se dispersam, o rebanho fica disperso e desprotegido. Então dá para a gente entender, irmãos, a sagacidade, a estratégia de Satanás em acertar os chefes de família, em acertar o cabeça da família. Todos nós sabemos que a Bíblia nos mostra que existe não vou falar uma hierarquia familiar, mas uma responsabilidade para cada pessoa ali, para os pais, para mães, para filhos. Existem princípios específicos para cada um deles. A Bíblia fala para o marido, fala para a esposa, fala para o filho. Existem princípios e mandamentos específicos. Por quê, irmãos? Porque se nós não obedecermos os princípios, os mandamentos de Deus, e nós transgredirmos esses princípios, estamos abrindo brechas dentro dos nossos lares e de nossas famílias. Amém, queridos irmãos? Então veja bem, aqui começa maravilhosamente uma descrição sobre Jefté. Jefté é um gileadita, ele era de Gileade. O que era Gileade? Era o lugar da cura, irmãos. Era o lugar da cura, era onde as pessoas iam buscar o bálsamo de Gileade. Ali se vendia, comercializava um dos únicos remédios poderosos que havia no planeta Terra, o bálsamo de Gileade, que curava muitas enfermidades, curava muitas infecções, feridas. Mas aqui nós vemos agora um cidadão, um homem habitando o lugar da cura, mas paralelamente nós vemos
uma ferida se abrindo na alma deste homem. Ao mesmo tempo que ele está no lugar de cura, ele está agora vivenciando traumas, está vivenciando feridas na sua alma. Irmãos, e isso nos chama muita atenção, porque a maioria dos evangélicos estão no lugar de cura, estão em Gileade, estão na igreja de Cristo, mas ainda estão debaixo de uma ferida, debaixo de uma enfermidade espiritual. Por quê? Porque desconhece, porque falta-lhe conhecimento, falta-lhe a verdade, pois a verdade que liberta. As pessoas preferem chorar de dor. Já viu quando a criança está sentindo uma dor e ela simplesmente chora? Ela não quer saber de onde está vindo a dor, qual a causa daquela dor, ela simplesmente vai chorar. E infelizmente, irmãos, nós ainda somos uma igreja meio que meninos na fé, falta-nos maturidade. Nós vivemos em um mundo, vivemos aqui ainda em um lugar de dor, nós sentimos dores, sentimos aflições, temos problemas, mas nos falta às vezes buscar o conhecimento, o diagnóstico, para a gente entender o que está acontecendo, qual a causa dessa dor, qual a causa desse sofrimento. Simplesmente nós queremos chorar. Chorar, 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 a ponto de alguém se compadecer de nós e vir colocar uma chupeta na nossa boca para ver se a gente para de chorar. Chegou um tempo da gente amadurecer, irmãos. Chegou o tempo da gente provar dessa cura de Deus e levar a cura àqueles que estão feridos, aqueles também que estão mortos espiritualmente, precisando de um bálsamo da cura. Você está me entendendo? O seu problema, a sua ferida, a brecha na sua vida, vai dar autoridade para você. Receber autoridade, irmãos, para a gente receber a autoridade de Deus, nós vamos ter que vivenciar algo em nossas vidas. Você não recebe uma autoridade só porque você fez um curso. A autoridade, ela é dada também através da nossa experiência. Aquilo que foi motivo de dor na sua vida, e você encontra a solução, a resposta, você se torna perito e autoridade para ajudar outras pessoas na mesma situação. Eu quero perguntar para você, o problema que você vive hoje, você conhece pessoas que passam o mesmo problema? Se eu perguntar, fazer uma pergunta geral para a igreja aqui hoje, o problema que você vive hoje é um problema generalizado nessa sociedade, nesta nação, nesta geração? É o mesmo problema que você vê as outras pessoas reclamando, sim ou não? Presta atenção para você ver se não é. A insatisfação, o desânimo, falta de alegria, opressão, depressão, ansiedade, problemas no relacionamento, Quem aqui, irmãos, não tem problema no casamento? Eu não vou nem levantar a minha mão, né? Todos nós temos. Quem aqui tem dificuldade em se relacionar com as pessoas? Quem acha que é difícil relacionar? Só uma pessoa? Todo mundo, irmão, levanta a mão aí, querido. Todo mundo tem dificuldade. Vamos deixar de hipocrisia, todo mundo tem dificuldade. E é por isso que as pessoas hoje estão optando, irmãos, em ter um cachorrinho de estimação. É muito melhor ficar pegando cocô de cachorro lá na garagem, no alpendre, do que ficar suportando pessoas cheias de mimimi, pessoas, invejosas, pessoas imaturas. É muito melhor você criar um cachorro às vezes. Por isso que as pessoas estão optando por isso. A dificuldade de criar filhos, irmãos, são dificuldades que a Bíblia Sagrada nos traz a solução, a resposta. Mas se você primeiro não identificar, não tiver um discernimento do que está acontecendo na sua vida de verdade, você não vai ter a resposta. Na prateleira de Deus, na farmácia de Deus, tem muitos remédios poderosos, mas você tem que saber qual o nome do seu problema, para que você receba a receita do médico dos médicos para um remédio específico para a sua vida. Você já sabe qual o nome do seu problema? Você já sabe de onde vem a dor da sua alma? Você sabe? Ou você quer simplesmente chorar e dizer, está doendo, meu coração está doendo, eu não quero viver mais, eu não estou mais motivado a viver. Mas o Senhor está dando oportunidade para a gente, amados irmãos, encontrar respostas, porque existe solução. Conhecereis a verdade, conhecereis o meu diagnóstico,
Conhecereis o meu raio-x da sua vida, e a verdade vos libertará. As ataduras serão cortadas, as correntes serão quebradas, as cadeias serão rompidas na sua vida se você conhecer a verdade. Porque a verdade é como uma espada de 2 gumes, que é afiada pelo Espírito Santo, que Paulo disse, é a espada do Espírito, empunhai a espada. O que é empunhar? Não deixe ela na bainha pendurada, fique com ela nas mãos, porque com ela você vai enfrentar os seus inimigos, você vai enfrentar os seus demônios, com ela você vai enfrentar os seus gigantes, com ela você vai derrubar as muralhas de Jericó, com ela você vai derrubar os inimigos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas empunhai a espada. Aleluia, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Aquilo que a medicina, a psicologia, aquilo que os remédios tarja preta não pode resolver na sua vida, aquilo que o álcool, aquilo que o tabaco não pode resolver, aquilo que a imagem de escultura não pode resolver, aquilo que um momento de prazer não pode resolver, a infalível palavra de Deus resolve. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, estamos diante de um homem que é uma referência de líder, é um homem de um gabarito enorme, Jefté. Começa aqui, irmãos, a narração de uma personalidade invejável. É um homem valente, um homem que cresceu já com uma virtude de coragem, ousadia e valentia. Tem faltado homens valentes nesses últimos dias, irmãos. Infelizmente, eu não estou falando que são os daqui da igreja, eu louvo a Deus pela vida de vocês, mas todo mundo sabe que nós estamos vivendo uma geração de homens frouxos, todo mundo sabe disso. Existe uma necessidade de homens de verdade, homens destemidos. Aqui diz que Jefté era um homem desse, corajoso, não tinha medo, destemido. Aqui diz, irmãos, que ele era gileadita, era um homem que não era de qualquer lugar, de um lugar importante. Mas agora nós vemos aqui, irmãos, um contraposto, a gente vê um contraste aqui. A gente vê agora uma descompensação no caráter desse homem, na personalidade. Aqui fala, esse homem tem muitas características, porém, existe um contraste, existe uma mancha na vida dele. O nosso Deus, irmãos, Ele é tão perfeito, e Ele requer de nós uma perfeição, e essa perfeição ela não vem de nós, ela vem do próprio Deus em nós. Deus não quer que a gente seja parcial, que a gente seja 80%, nem 90%. Paulo vai dizer que nós somos aperfeiçoados em Cristo. Em Cristo nós somos perfeitos. Em Cristo nós refletimos a perfeição da imagem de Deus. Mas aqui fala de características desse homem, virtudes, mas de repente um contraste negativo. Aqui diz que ele era filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta. Olha, irmão, se fosse para a gente falar hoje dessa família, desse homem, poderia falar, Jefté, ele vive em uma cidade onde a classe social é uma classe média, onde a família de Jefté é a família de médicos, de doutores. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se fosse hoje, olha o currículo deste homem. Ele habita e mora numa família de doutores. Esse homem, quem sabe, estava sendo formado nas escolas, nas faculdades, para também ser um grande homem. Mas existia uma ferida, uma brecha na vida deste homem, um porém. Quem sabe, irmão, quando você olha para você, você fala assim, eu tenho muitas qualidades, pastor. Pastor, eu tenho muitas virtudes. Pastor, eu tenho dons, pastor, Deus me deu isso, me deu aquilo. Irmãos, mas isso, você pode ter dons, você pode ter virtude, mas as brechas são algo tão que a gente deve dar atenção, irmãos, porque às vezes você tem apenas uma brecha, várias virtudes, através dessa pequena brecha se compromete a sua totalidade. É mais ou menos assim, se você prepara um grande prato, imagina aquele prato, irmã,
de lasanha, um outro prato. Pensa num prato especial, no domingo você caprichou aquele prato. De repente você coloca na mesa. E quando você vai fazer a oração de agradecimento daquele prato maravilhoso, e todo mundo ali, de repente, um menininho vira e fala assim: olha lá, mamãe, uma mosca lá em cima do prato, em cima da lasanha, uma mosca morta, mamãe. O que vai acontecer, irmãos? Você vai só tirar a mosca e falar: irmãos, vamos orar para Deus tirar a contaminação e vamos comer esse negócio. Eu acho que a maioria aqui, em exceção alguns, talvez comeria, mas foi comprometido aquele prato. Irmãos, olha para mim, irmãos, o pecado, ele é tão sujo, irmãos. O pecado, ele é tão sujo, queridos, que quando nós temos vestiduras brancas e se nós cometemos um pecado, por mais pequeno que seja, aquela pequena mancha vai se destacar naquelas vestes brancas, alvas como a neve. Quem está me entendendo, diga amém. Então, querido, quando eu estou dizendo isso e abordando isso, por quê? Porque na maioria das vezes nós não queremos perceber as nossas falhas, não queremos perceber as brechas da nossa vida, porque nós nos justificamos com as nossas qualidades. Fala: não, peraí, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, então isso aqui vai relevar, ninguém vai perceber essa brecha. Até mesmo, às vezes a gente se engana, irmãos, não olhando, não percebendo, não diagnosticando as brechas de nossa vida. E sabe o que acontece? Nós produzimos, frutificamos e perdemos a nossa colheita. Como a Bíblia fala, um sectel furado. Imagina você com um saco furado, irmãos. Você vai lá pegar toda a sua colheita e você coloca todo o fruto, a sua colheita, dentro de um saco, mas ele está furado. E aí você vai indo embora, levar aquele saco embora. Quando chega em casa, mais da metade da sua produtividade ficou pelo caminho e você não percebeu. São brechas da nossa vida que nós devemos perceber, irmãos, porque pode comprometer toda a nossa vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então, irmãos, aqui existe uma ressalva. Esse homem era um homem que tinha um currículo invejável, era um homem que tinha bagagem, porém, era filho de uma prostituta. Redobre sua atenção, irmãos. Esta prostituta, ela representa um espírito de imoralidade sexual, que é conhecido também como espírito de Jezabel, que é conhecido também no livro do Apocalipse, que ele está muito nítido nos últimos dias, estará e já está, como a grande meretriz ou a grande Babilônia, um espírito de imoralidade sexual. Aquela família ia muito bem até o dia que o líder da casa, o pastor da casa, tomou uma decisão: eu vou me corromper na imoralidade sexual, no adultério, eu vou me satisfazer sexualmente com outra mulher. Quando ele toma aquela decisão, irmãos, ele abre uma brecha na família. Ele abre uma brecha e espíritos malignos agora entram naquela casa. Espíritos malignos, espíritos imundos, irmãos. Por quê? Porque o espírito da prostituição, o espírito da imoralidade é um espírito, é um principado, é chefe de outros demônios, chefes de outros espíritos. Então, quando aquele homem dá a legalidade ao espírito da imoralidade, outros espíritos entram sobre aquela família. Eu peço aos irmãos que fiquem em intercessão, porque isso é uma mensagem de libertação, irmãos. E na maioria das vezes a gente percebe daqui de cima que pessoas ficam inquietas, incomodadas, porque o diabo não quer que você ouça essas verdades. O diabo quer que você continue sem saber aonde está a brecha. Ele quer que você continue na ignorância, na escuridão, na cegueira espiritual, para que você não receba a cura e viva murmurando e reclamando da sua vida e achando que um dia Deus terá dó de você, de tanto você murmurar, e Deus não vai ter. Deus levanta seus profetas para trazer a luz da verdade. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Ele está falando, irmãos. Cabe você ter ouvido para ouvir. É tempo de guerra, irmãos. A sua casa está em uma linha de guerra, uma linha de fogo. A tua família corre risco, você corre risco, eu corro risco, a igreja está correndo risco, o teu casamento corre risco. Se nós não tivermos o conhecimento de Deus, nós pereceremos. Então, no momento da ministração, irmãos, tem que haver intercessão. Deus fala, continua falando. Tem pessoas aqui, irmãos, a grande maioria precisando de cura, restauração familiar, restauração emocional, na alma, na vida espiritual, na vida sentimental. Então, veja bem, irmãos, nós estamos lidando aqui com coisas espirituais, forças espirituais. Aquele homem que tinha aquele currículo, aquilo não iria vencer Satanás. O seu currículo, a sua formação, a família onde você nasceu, o sobrenome que você carrega, isso não vai intimidar Satanás, irmãos. Eu sou filho de fulano de tal, a minha mãe era dirigente do ciclo de oração, e daí? Você pode ser filho de quem for, se você não tiver convicção da sua identidade como filho de Deus, facilmente o diabo te destrói. Porque a primeira afronta do diabo com o filho de Deus é: se tu és o filho de Deus. É a primeira afronta, irmãos. E se você não tem convicção da sua identidade, se você não tem convicção da sua filiação com Deus, o diabo facilmente te derrotará. Precisamos ter essa certeza de quem eu sou. Você é um filho, uma filha de Deus. Tem falhas? Tem, mas tem solução para estas falhas, para estas brechas na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos, a Bíblia fala sobre princípios de bênção. Se você obedecer esses princípios, haverá uma herança de bênção sobre a tua vida. Mas a desobediência desses princípios vai acarretar em uma herança de maldição. Agora, qual o maior princípio da maldição, irmãos? É justamente essa desconexão geracional. O que seria? Sabe o que o diabo ele quer fazer? Sabe qual o princípio da maldição? O primeiro princípio, sabe qual o primeiro propósito de uma maldição familiar? É desconectar os pais dos filhos. Por enquanto os seus filhos estão pequenos, está debaixo da tua asa. Mas o princípio, o propósito principal da maldição é desconectar os seus filhos de você e levá-los para o mundo para serem instrumentos da maldição e de Satanás. E é isso que aconteceu dentro dessa família, irmãos. O rapaz cresceu dentro da casa, dentro daquela família, mas quando ele toma uma certa idade, ele agora vai ter um encontro com a verdade. E a verdade não foi muito boa. Ele era irmão dos seus irmãos apenas por parte de pai, mas não por parte de mãe. Era um filho bastardo. Ele era apenas meio irmão dos seus irmãos. Então eles começam a revogar, irmãos, e começam agora a açoitar Jefté. Açoitar Jefté. Aqueles irmãos de Jefté agora são instrumentos de Satanás. Porque, preste atenção, irmãos, uma porta se abriu, uma brecha. O pecado da imoralidade sexual escancarou uma porta para que entrasse demônios sobre aquela família. Agora usasse os irmãos de Jefté para açoitá-lo. E o que esses demônios querem fazer agora, irmão? Justamente uma desconexão geracional. É justamente uma dureza de coração familiar, inimizades dentro de casa, guerras dentro de casa. Pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Por que isso está acontecendo agora, irmãos? Porque uma porta se abriu. A causa daquela inimizade, a causa daquele conflito familiar, irmãos, não era justamente, não era o temperamento de cada um. O fulano é sanguíneo, o outro é melancólico, um é mais. Não é isso, irmãos. É o pecado do chefe da casa.
O grande problema, irmãos, é que às vezes os frutos da maldição estão dentro das famílias, dentro dos lares, mas as pessoas têm medo de tocar na verdadeira causa do pecado, da destruição da família. Você vê famílias sendo destruídas, filhos no alcoolismo, na droga, filhos se perdendo na destruição, no pecado, na prostituição, na criminalidade. Aí quando você vai ver, alguém abriu uma brecha. Quem é esse alguém? O chefe da casa, o chefe da família. Qual o papel do chefe da família? Qual o papel do pai? Trazer a proteção para a família. O papel do pai, amados irmãos, é justamente fechar as brechas. O papel do pai e da mãe, trazer um cerco espiritual dentro de casa, para que não entre esses demônios destruidores de lares. Mas aquele que tem a chave da porta, abriu com a porta da imoralidade sexual. E o tempo apaga isso? Não apaga, irmãos. Pastor, isso aconteceu há anos atrás. A Bíblia diz que a maldição acompanha até a 4ª geração, irmãos. Isso é para os irmãos entender a gravidade do pecado e da iniquidade. Talvez você está pagando o preço por pecados que você não cometeu, outros cometeram lá atrás. Outros cometeram e você, por que eu sofro tanto? Por quê? Tenho virtudes, eu tenho talento, eu tenho capacidade, mas por que nada dá certo na minha vida? Porque você ainda está colhendo heranças de pecados de chefes descendentes lá de trás. Pessoas, patriarcas da sua família que escancararam a porta para a sua família, a porta talvez da imoralidade sexual. Agora preste atenção numa coisa que eu vou dizer aqui, irmãos. Como que um demônio ele tem autoridade para destruir uma família? Como que um espírito que nós não podemos ver, ele tem autoridade para entrar em uma vida e destruir essa vida, irmãos? Através de uma aliança, um pacto, através de um contrato. Agora, como é feito esse contrato? Como é feito essa aliança? Só tem uma forma de se fazer uma aliança, biblicamente falando: através do sangue. O sangue é o elemento principal e fundamental para se fazer uma aliança. E o que é uma aliança feita através de sangue? O sangue, irmãos, ele é tão poderoso, que ele conecta o mundo material no mundo espiritual. O sangue faz com que as coisas materiais se tornem espirituais. E os demônios sabem disso. O sangue é o elemento principal para uma aliança com demônios, com aliança com o mal, para que se perpetue naquela família, naquela geração, heranças de maldição. Pastor, mas no caso de Jefté não teve uma aliança de sangue, ele teve. Qual é o nome do demônio que eu disse aqui, irmãos? Que entrou naquela família, que foi a porta que se abriu naquela família, demônio da imoralidade sexual. Olha para mim aqui. O que é uma imoralidade sexual? Um sexo ilícito. A prática sexual ilícita fora do casamento. O corpo humano foi projetado, irmãos, para a procriação, macho e fêmea. E nessa projeção que Deus já fez, na configuração, a anatomia do corpo humano, já foi feito de uma forma, irmãos, que no ato da coabitação, estou falando uma linguagem adulta para as crianças não entender, acontece um derramamento de sangue internamente.
Quando a mulher que está reservada para o seu noivo mantém a sua pureza, a sua virgindade, quando ela perde, acontece um derramamento de sangue dentro dela. Sangue é o elemento essencial para uma aliança. O ato sexual, irmãos, é um ato de aliança. E Deus leva isso muito a sério. As pessoas que não levam usam o ato sexual como uma coisa qualquer. E daí você vê da onde se abrem as portas para a destruição das famílias. O que mais derruba líder, irmão, é imoralidade sexual. O demônio, um dos demônios mais poderosos que existe no império das trevas, se chama Jezabel. Capaz de persuadir reis e governantes. Não há quem destrua Jezabel, não há quem destrua o demônio da imoralidade. Só Deus destruirá. No livro do Apocalipse vai dizer que Deus vai destruir a grande meretriz. Só Ele. E se eu abrir a brecha, esse demônio entrará com seu exército, destruindo, fazendo uma bagunça dentro daquela família. Irmãos, agora quem era Jefté? Jefté era o filho de uma aliança feita não debaixo da aprovação de Deus, mas uma aliança feita debaixo da desobediência. Não adulterarás. Gileade, o seu pai, faz um pacto com o demônio da prostituição, pacto de sangue. E quem nasce? Jefté. Filho fora do casamento. E será que não é hoje que está assim, irmãos? A sociedade? Os casais de namorado, namorando, terem relação normal, sexo fora do casamento. Aí depois vem o casamento, dura 2, 3, 4 meses. Quase que um mata o outro. Filhos já nascem com defeitos, doenças. Filhos já nascem herdando aquelas maldições. Ah, pastor, Deus é mau assim. Não é Deus, irmão. Deus, Ele criou Adão e Eva e falou com Adão e Eva: vocês vão procriar. Eu criei vocês, Adão, criei você, Adão. Você vai procriar. O homem tem autoridade de procriar. Quem criou o menino que nasceu sem a perna? Foi Deus? Não, foi a gente que criou. Nós criamos, decidimos ter uma relação, decidimos gerar um filho, ele nasceu com defeito. O espírito pertence a Deus, mas a parte da matéria nós procriamos. Irmãos, e assim vem a humanidade lá de trás, procriando os seus descendentes e os seus pecados, iniquidades e suas maldições. Agora, irmãos, veja bem, eu não vou render muito, porque esse assunto é muito forte e profundo, e eu decidi, irmãos, trazer assim assuntos peculiares nas quinta-feira, abordar assuntos profundos, porque você precisa sair daqui sabendo verdades sobre você, sobre a tua família, sobre aquilo que espera você. Sabe por quê, irmãos? Esses problemas que eu estou dizendo são impossíveis aos olhos humanos de se resolver. São demônios que nós não temos capacidade de vencer. Mas teve um que já venceu todo o principado e potestade. O nome dele é Jesus. E existe uma condição para que haja uma restauração em nossa vida e comece tudo do zero. Se chama arrependimento. Como eu arrependerei se não há quem pregue e aponte o meu pecado? Pastor, eu não pequei, mas os teus pais pecaram. E às vezes você é fruto de uma imoralidade sexual, de um derramamento de sangue.
Irmãos, e quando eu falo de aliança, o diabo só pode atuar, irmãos, escute o que eu vou dizer, mediante uma aliança, um pacto. É por isso, irmãos, que o diabo tem promovido esse avivamento satânico, a ponto dos nossos políticos quererem criar leis para legalizar o aborto. O que é o aborto, irmã? Abortar é derramar sangue no altar do ventre da mulher. É oferecer o filho a Moloque. Quantos altares, irmãos, não oferecer o sangue dos seus filhos para Moloque? Quantas mulheres não estão fazendo isso? Sabe por quê? Elas não querem abrir mão, não querem perder o seu corpinho escultural. Então eles oferecem ao Moloque os seus filhos, derramando sangue no seu ventre. O derramamento de sangue, irmãos, começa dentro do ser humano, mas também do lado de fora se derrama o homicídio, suicídio. A cada segundo, a cada milésimo de segundo, sangues estão sendo derramados sobre essa terra. E o próprio Deus disse que a terra está clamando por esse sangue. Sangue é vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Pastor, quem sabe o que a minha família está vivendo é porque alguém fez um pacto com Satanás. E esse pacto, irmão, não é ir lá no terreiro de macumba e mandar degolar uns animais, derramar sangue. Não é, não. Pode começar em uma imoralidade sexual, um caso de adultério. Olha a situação dessa família. Aquele ato de imoralidade sexual, irmãos, fez com que entrasse outros demônios na família. Primeiro, o demônio da rejeição. Jefté começou a se sentir rejeitado. Quem sabe alguém aqui tem esse sentimento também, rejeição. A rejeição começou na sua família, começou na escola onde você estudava. Um demônio te perseguia, porque quando Gileade, ele escancara a porta do inferno na sua casa, irmãos, agora começa uma perseguição espiritual contra Jefté. Aquele menino começa a ser açoitado dentro de casa. Os demônios começam a falar nos lábios de seus irmãos. Ele começa a sentir na alma a dor da rejeição. A dor da rejeição, irmãos, desde a infância. Os meninos não podem ouvir isso, pastor. Tem que ouvir. E você, pai, mãe, você tem que ouvir mais ainda e cuidar dos seus filhos, porque Deus vai requerer de você. Cuidado, não fique achando que os seus filhos estão crescendo saudavelmente, porque o diabo, ele sabe agir, irmãos. O diabo, ele sabe contaminar as pessoas. Ele sabe ferir as pessoas. Ele sabe ferir crianças. Que a igreja tem que estar, os obreiros, as irmãs da escolinha tem que estar percebida com isso, porque crianças que a gente acha que está brincando, não, está brincando, coitadinha, criancinha, mas a criança sente uma ofensa ali, uma humilhação, uma rejeição, aquilo vai crescendo e transforma aquela pessoa em um monstro, porque o sentimento de rejeição faz a pessoa crescer com um sentimento de indignação, de rebeldia, e quando cresce é uma pessoa agressiva. É uma pessoa que está buscando autoafirmação, reconhecimento. É uma pessoa que quer construir um pedestal, quer construir uma torre para si. Então veja bem, o primeiro espírito que vem depois do principado da imoralidade é a rejeição. Segundo, a passividade. Passividade também, irmãos, é demônio, viu? Você sabe o que é passividade? A igreja tem que ser ativa e não passiva. Passividade é quando o pecado está debaixo dos seus narizes, dos nossos narizes. É quando o pecado, o espírito de Satanás, do pecado, está agindo ao nosso redor e nós não reagimos. Isso é passividade, é quando a gente vê as coisas acontecer perto de nós. É quando você vê dentro da sua casa, da sua família, o pecado acontecendo, as brechas se abrindo e você não faz nada. Existe um demônio acorrentando a sua vida, impedindo você de reagir. Quem está me entendendo aqui, irmão, diga amém. Diga assim, passividade também é um espírito maligno. Que negócio? Ver, um dia conserta, um dia muda, deixa, não tem problema não. Isso é demônio, irmãos. Passividade, sabe por quê?
O pai de Jefté estava vendo os irmãos massacrar Jefté. O pai de Jefté estava vendo seus irmãos humilhando, eles escorraçando ele dentro de casa, e ele não falou absolutamente nada. Calado. O demônio, ele quer calar a boca da igreja. Satanás quer fechar a tua boca. Satanás não quer que você fale a verdade. Mas nessa noite esse demônio vai cair por terra, porque Deus vai colocar uma espada afiada nos seus lábios. E na tua casa, onde você é uma autoridade, esses demônios não vão entrar, porque Ele está procurando aqueles que se colocam nas brechas. Aleluia! Aleluia! E nós devemos pedir perdão. Senhor, perdoa a minha passividade. Eu não estou orando, eu não estou usando a espada, eu não estou empunhando a espada, Senhor. Eu estou deixando o diabo entrar na minha casa e fazer o que quiser aqui dentro. Me perdoa a minha passividade. Arrependimento fecha as portas do inferno, irmãos. Você sabe como é que fecha a porta do inferno? Não é você chamando o pastor para ir na sua casa para fazer uma oração, não. É você dobrando o joelho no secreto, no seu quarto, lá no leito da sua intimidade, aonde está a cama, viu, maridão, esposa, sua cama, onde está lá o lugar aonde se procria, aonde se fecunda e se multiplica. É você entrar lá e dobrar o joelho naquele altar e falar: Senhor, eu me arrependo da minha passividade e eu quero fechar as portas aqui agora. Não é chamar o pastor para resolver o problema da sua esposa, dos seus filhos, não. Quem resolve o problema da esposa é o marido. O problema do marido é a esposa. O problema dos filhos é os pais. Deixa de passividade, irmãos. Mais um espírito que entrou naquela casa, o espírito da vergonha. Sabe o que os demônios estavam usando, os irmãos de Jefté, para falar: sua mãe é uma prostituta. É uma mulher vulgar. A sua mãe, uma hora dessa, está lá na esquina, se vendendo o corpo. Irmãos, olha para mim aqui, queridos. Talvez você não conhece ninguém, mas existe milhares e milhares de casos, irmãos, de filhos, crianças como essas aqui, que habitam em lares que as suas mães vendem os seus corpos, levam homens para dentro de casa para poder ganhar um dinheiro, para colocar comida dentro de casa, e os filhos vendo essa cena. Você já imaginou como que essa criança vai crescer, irmãos? É o espírito da imoralidade, da prostituição, da miséria dentro da casa, da escravidão. Quantos filhos são obrigados a crescer dentro de um lar aonde o demônio da imoralidade entra e sai a hora que quiser? A igreja é detentora da autoridade, irmãos, para expulsar esses demônios. Nós temos que revestir da armadura e empunhar a espada e ir para a guerra. Não é ficar enxergando as famílias sendo destruídas, não é ficar na passividade de ver a nossa cidade ser destruída, casamentos serem destruídos e nós não falamos nada. Deus está preparando um exército, não é para ano que vem não, é para esse ano. Se você não se colocar na brecha, Ele vai mandar você voltar para sua casa, como fez com os soldados de Gideão. Manda os medrosos embora para casa lavar vasilha, porque eu preciso de homens e mulheres destemidos e corajosos que vão empunhar a espada, que vão usar as armas espirituais que eu disponibilizei para cada um deles. Deus chamou você para algo muito forte. Mas não tem como você liderar um exército como Jefté. Depois ele é convidado a liderar um exército. Ele venceu, irmãos, ele venceu homens físicos, ele destruiu, matou homens, mas ele perdeu a guerra para Satanás. Do que adianta você vencer aqui fora, vencer na empresa onde você trabalha, você vencer na vida profissional, mas no mundo espiritual, na atmosfera, você é um fracote. Não adianta nada, irmãos. Não adianta ganharmos o mundo e perder a nossa alma. Não adianta ter sucesso lá fora para as pessoas e ser um derrotado dentro de casa. Não adianta. E
Deus está dizendo assim, sabe por que Deus está permitindo, irmãos, esses lockdown? E eu vou dizer uma coisa profética aqui, vocês podem anotar, podem até compartilhar na internet. Vai haver lockdown enquanto a igreja não acordar. O dia que a igreja acordar, para os lockdown. Enquanto isso, Deus vai colocar a gente trancar dentro de casa para aprender que o avivamento começa dentro de casa. Reparando as brechas, marido, mulher, filhos, reparando as brechas. Não adianta parecer ser um super crente aqui dentro, mas lá você não é. Precisamos voltar ao arrependimento. Deus vai te dar amor pela tua família novamente, um amor que ainda você não teve, porque vai ter que ter choro na tua casa, vai ter que ter choro você, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Voltemos a chorar nas nossas casas e clamar a Deus: Deus, tenha misericórdia, feche as brechas, Senhor, da minha casa, da minha família, porque praga nenhuma chegará à tua tenda, meu irmão, se o sangue do Cordeiro estiver sobre os umbrais da tua casa. Não tenha medo. Demônio da vergonha, irmão. Sabe esse negócio de timidez? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Tímido, irmão, não prospera. Tímido não cresce. Vergonha, porque a vida inteira foi envergonhado. Os demônios usou pessoas para envergonhar você. Mas Deus está dizendo que nessa noite, aonde você foi humilhado, envergonhado, eu vou derramar dupla honra sobre a tua vida. Os humilhados serão exaltados. Você não vai ser envergonhada mais. Se houver arrependimento, você não será mais envergonhada, assim diz o Senhor, porque a vergonha é um espírito maligno. A timidez, a vergonha. Esse homem estava cheio de vergonha da sua mãe. O espírito do abandono, irmãos. Aquele moço foi abandonado pela família, jogado para fora de casa. O sentimento de abandono, isso é maligno, vem de Satanás. Eu estou abandonado, ninguém está nem aí para mim. Eu fui escorraçado, eu fui expulso. Mas tem um que nunca vai te abandonar. E assim diz o Senhor: não te deixarei e nem te desampararei. Se passares pelas águas, não te afogarás. E se te lançares no fogo, não te queimarás. Eu sou aquele que abriu o mar vermelho. Eu sou aquele que passeou na fornalha de fogo, assim diz o Senhor. Porque eu estou com aqueles que são meus, que eu escolhi, que são os meus eleitos. Ele está com você, Ele não te abandonou. Esse espírito que coloca o sentimento de abandono em você vai ser derrotado agora. Agora, em nome de Jesus, levante a sua mão, levante a sua mão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja batizado com arrependimento aqui nessa noite. O Espírito Santo está abrindo seus ouvidos para você entender aonde estão as brechas, aonde estão as portas do inferno, para que haja um arrependimento. Pastor, mas não foi eu que cometi o adultério, não foi eu que derramei o sangue, pastor, não foi eu, pastor, que cometi o crime, não foi porque eu estou pagando. Porque você vai ser o intercessor, você vai se colocar na brecha. Não foi Jesus que pecou, mas Ele se fez pecador no nosso lugar. Jesus se colocou na brecha no nosso lugar. Ele se fez pecador e toda maldição foi sobre Ele. A serpente picou o calcanhar dele, mas Ele pisou na cabeça da serpente. A serpente pode até picar o teu calcanhar, meu irmão, mas assim diz o Senhor: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. A igreja vai pisar sobre serpentes e escorpiões, assim diz o Senhor.
Calçai os seus pés com o evangelho da paz. Coloque o evangelho da paz, porque você vai pisar em serpentes e escorpiões. Você vai expulsar todo o demônio da tua família, da tua casa, porque as brechas vão ser fechadas e reparadas em nome de Jesus. E não é com oração forte, é com quebrantamento, discernimento espiritual. Irmãos, você vai receber hoje aqui uma unção de discernimento. Deus vai mostrar para você aonde os demônios estão achando brecha na tua casa. Porque você vai fechar essas brechas. Reparador de brecha é você. Você vai reparar essas brechas em nome de Jesus. E o último espírito, irmãos, que entrou dentro daquela casa, criando esse rompimento entre pai e filho, é o espírito da marginalização. Vai dizer, irmãos, que Jefté, ele foi para a terra de Tobi. Sabe o que é a terra de Tobi? É a terra da revolta, é a terra dos desviados, é a terra dos rebeldes, é a terra daqueles que falam: não tive oportunidade lá, então vamos juntar todo mundo aqui. Eu preciso de reconhecimento, eu tenho carência de atenção, eu preciso de amizade. Ninguém me deu amizade e atenção lá, então vamos juntar todo mundo aqui, irmãos. E está cheio de igreja que é terra de Tobi. Está cheio de igrejas por aí que são terras de Tobi. Os crentes que vão para lá é só crente ferido que está buscando a aprovação de homens. Sabe por que eles vão para lá? Porque o pastor também está ferido. Ele se atrai. Pastores com casamento destruído, com a vida fracassada, se autoproclamam pastores, irmãos, e espiritualmente isso atrai pessoas da mesma espécie, com a mesma ferida. Pessoas que não tiveram reconhecimento ministerial, falou: eu sou a partir de agora, eu vou levantar a minha torre. E vai aparecer muitos feridos que vão querer ir lá para a terra de Tobi. Mas Deus não chamou eu e você para a gente se rebelar e revoltar não, viu, irmão? Pastor, aqui na igreja está ruim, pastor, está ruim, vamos tornar um negócio bom aqui? Vamos. Pastor, a igreja é até bacana, mas está cheio de pobre, estou começando a enxergar um monte de problema. Deus vai te mostrar os problemas da igreja para você se colocar na brecha. Não é para você ir para a terra de Tobi, assim diz o Senhor. Não é para você se juntar com os rebeldes, com os murmuradores, linguarudos, reclamadores, mas é para você se colocar na brecha. Não adianta, irmão. A pessoa pode até achar um lugar aonde vai se abrigar, aonde vai ter, mas se a ferida não for tratada, essa pessoa pode crescer o tanto que for, cairá da altura onde subiu, rapidamente. Se a brecha não for reparada, o diabo vai esperar você crescer. Olha para mim aqui, irmão, já estou finalizando. Luiz pode até vir cá. Olha só, o diabo vai ficar assistindo a pessoa crescendo, subindo, e fala: vai, sobe mais um pouquinho, você merece. Vai lá, sobe mais, você é bom, sobe mais. E a pessoa: Deus está me abençoando, Deus está me aprovando. Quando chega lá em cima, irmãos, o diabo puxa a pessoa para baixo. E o tombo é muito grande. Agora, irmãos, aqui para finalizar. O espírito de orfandade é a filha da imoralidade. Orfandade são filhos bastardos que perderam suas referências de paternidade. O espírito de a revolta, irmãos, olha aqui para mim. O espírito de orfandade, ele traz uma revolta com a casa, com a família, com os pais, com os irmãos. É uma pessoa amargurada com a família. Isso é um demônio da orfandade, porque o diabo é o pai da orfandade, mas o nosso Deus é pai de órfãos. Eu estou apresentando um Deus que é pai para você aqui, viu? É um Deus que vai reparar essa brecha na sua vida. Essa carência paterna que você tem, Ele vai reparar, porque o teu pai vai dar tudo que você precisa. O teu pai tem a cura que você precisa. O teu pai, Ele vai fechar as portas do inferno se você se arrepender.
E coloque-se de pé, coloque-se de pé, coloque-se de pé. O Senhor vai fechar uma porta na tua casa que vai impedir que todos os demônios entrem na sua família. Demônios que você não sabia que era demônio, mas tem que haver quebrantamento, discernimento aqui hoje. A luz do Evangelho está trazendo a verdade para você colocar nome no pecado e falar: Senhor, eu arrependo. O pecado do adultério da minha família, o pecado da idolatria, da feitiçaria, Senhor, eu me coloco na brecha como intercessor. Como intercessor. Ensine os teus filhos a fazer uma aliança com o Senhor nosso Deus através do sangue de Jesus. Ensine a tua família. A nossa aliança tem que ser feita com o sangue do Cordeiro. Não é com o sangue da imoralidade, não é com o sangue do adultério, não é com o sangue da imoralidade, não é com o sangue do aborto, não é com o sangue da feitiçaria, mas é com o sangue do Cordeiro.